A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus, livraria evangélica, a nossa livraria aqui em São Paulo, ali na Conselheiro Cotegipe, onde você encontra bíblias, livros, comentários, revistas de escola dominical e quase todos os produtos para o seu culto você encontra ali na CPAD. Faça uma visita. Estamos estudando na lição de adultos, quarto trimestre de 2022, com o comentarista, pastor Ezequias Soares, pastor presidente de Jundiaí, sobre a justiça divina, né? A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição é a 30 de outubro de 2022, contra os falsos profetas. Antes de prosseguirmos, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e deixe aqui embaixo os seus comentários. Eu e o pastor Fernando teremos muito prazer em lê-los e, na medida do possível, iremos respondendo a todos, tá bom? Então, a lição 5, contra os falsos profetas. O texto áureo está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A verdade prática nos diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo:
paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Os objetivos da lição: primeiro, conceituar o termo profeta. Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. E terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. A palavra-chave desta lição, então, é falsidade. Na introdução, nós vemos o seguinte: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Nós vimos na lição 3 as abominações que estavam acontecendo lá dentro do templo. Vimos na lição 4 a glória saindo do templo de Israel. E agora nós vemos Ezequiel sendo usado por Deus se dirigindo aos falsos profetas. Diz assim: foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. Tá? Então, houve um combate sério contra os falsos profetas. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, lá na Babilônia, era o fato desses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que se havia apostatado. Então, os falsos profetas, eles estavam protegidos pela liderança religiosa e pela liderança civil, eles estavam blindados. E aí, os verdadeiros profetas sofriam para combater os falsos profetas. Vamos lá no primeiro tópico. Qual era a função dos profetas? A função era apresentar Deus e ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo de Deus. Tá? Então, o profeta, ele apresentava Deus ao povo. Aí ele ensinava a lei de Moisés e os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Yahvé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Então, os falsos profetas, eles atendiam a interesses escusos dos reis, a interesses escusos dos sacerdotes, a interesses escusos da representação legal, mas corrompida da nação. Tá? Então, os falsos profetas desencaminhavam o povo, levavam o povo para idolatria. Vamos lá, o que significa o termo profeta? A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é discutida, é ainda discutida, né? Ainda não há um consenso, mas a ideia primária é de porta-voz, é de orador, né? Era o representante legal de Deus no meio do povo. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés lá em Horebe, Êxodo 4 e 10, e do versículo 10 ao 15, e o próprio texto esclarece o significado do ofício, o ofício do profeta. Diz Deus: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então aqui nós temos o ofício do profeta, tá? Mas as três principais palavras hebraicas são navi, roê e rosê. Né? Espero que os professores aí de hebraico me perdoem, tá? Como aparecem em primeiro
em 1 Crônicas 29, que ele cita aqui: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, tá? E nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, nessa época, os profetas, eles eram tomados como videntes, como visionários, como pessoas que recebiam de Deus e entregavam ao povo, né? Eles recebiam as revelações da parte de Deus. Subtópico 2, outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas, como, por exemplo, mensageiro, tá? Embaixador, tá? Eram os profetas de Deus, servo de Deus e do Senhor e homem de Deus. Tudo isso fazendo referência, tá, ao homem subordinado a entregar uma mensagem vinda da parte de Deus. Então, mensageiro, embaixador, servo, né, do Senhor, servo de Deus, homem de Deus, são sinônimos para profeta. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, antes, e da raiz fe, do verbo femi, falar. Tá? Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, que é o de prever o futuro, né? Revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais, ou seja, somente pela revelação do eterno a pessoa poderia ter aquele determinado conhecimento. É disso que ele está falando aqui. Prever o futuro é receber e saber de algo que só Deus poderia revelar. Os falsos profetas, né? Aqui nós temos então os termos para designar profeta, a sua origem, e agora os falsos profetas, né? Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés, Deuteronômio 13, de 1 a 6, e no capítulo 18, de 20 a 22. Era crime profetizar mentira. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roê e Rosê, usados para os profetas do Deus vivo, ou videntes, como Samuel e Gade, que a gente acabou de ver, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto, é aquele ambiente que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Tá? Então vai depender do contexto. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudoprofetes, falso profeta, conforme Jeremias 6 e 13 e Zacarias 13 e 2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, tá? Conforme nós lemos aí no nosso textuário. Tá? Então, nós temos o profeta verdadeiro e o profeta falso, tá? E dependendo do contexto, você vai deduzir se ele é verdadeiro ou falso. Número 2, sobre os falsos profetas aqui no período de Ezequiel, na visão de Ezequiel, no livro de Ezequiel. Primeiro, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Isso é um fato. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há também injusto. Como há vida, há morte. Como há céu e há inferno. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Tá? Então, isso é um fato, isso é uma realidade sobre os falsos profetas. Segundo,
A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta, igual nós já vimos no primeiro tópico. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados lá na Babilônia, onde Ezequiel estava também. E também aos falsos doutrinadores da atualidade, como nós já lemos no 2 Pedro 2:1, o texto áudio desta lição. Tá? Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou os que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Tá? Ou seja, são termos que mostram uma redundância daquilo que eles fazem. Se são profetas, eles são profetizadores, eles têm que profetizar. Ele denuncia então os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração, ou seja, eles estão falando daquilo que eles têm no coração, não daquilo que eles receberam do Deus eterno. Não foi revelação de Deus, foi coisa da própria mente, do próprio coração. Tá? Número 3, o desserviço dos falsos profetas, ou seja, o atrapalhamento que eles causam no reino de Deus. Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal, ser insensato, ser tolo. O Nabal afronta a Deus. Ele zomba de Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Esse aí é o falso profeta, é o Nabal, é o louco. Tá? Salmo 14:1 e Salmo 53:1. Eles dizem que não há Deus. Olha só o Salmo 53 e o verso 1. Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, eles são completamente ateus, eles dizem que não há Deus. Olha o Salmo 14 e o verso 1, que é praticamente a mesma coisa que 53:1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Então, é assim que eles enxergam Deus. Eles não acreditam em Deus. Eles negam a existência de Deus. Tá? Ezequiel, então, afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Ele cita o Salmo 74:18, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então, esses falsos profetas, eles entram no meio do povo de Deus para falar em nome de Deus, só que eles não são profetas verdadeiros, eles são profetas do diabo. Número 4, as raposas no deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo
e o perigo que os falsos profetas representam à nação e hoje a Igreja de Cristo. A Jeremias, por exemplo, apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel, as rachaduras do muro da cidade de Jerusalém, do templo, da casa de Deus. Tá? Por quê? Porque esses falsos profetas estavam destruindo tudo, levando o povo à abominação, levando o povo à apostasia, à idolatria, e com isso atraindo a maldição de Deus sobre a terra de Israel. É isso que ele está querendo dizer aqui sobre essas raposas do deserto, esses chacais que vão acabando com a nação, acabando com o povo, levando a falsa adoração a deuses estranhos, tá? Sobre a geração das mensagens falsas. Ele diz aqui: Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como, por exemplo, Zedequias, tá? Filho de Kenaana, tá lá em 1 Reis 22. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade, ou seja, a crença que as pessoas dão nas fake news, essa febre que está alastrando o mundo, né? As mentiras que são difundidas pelos meios de comunicação, as várias fake news sobre todos os tipos de assuntos, desde política, segurança, educação, em todas as áreas nós temos as fake news, tá? Naquela época, na época de Israel, era a mesma coisa, difundida pelos falsos profetas. Então, subtópico 1, o profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo, de um adjetivo que o identifica como tal. Então, por exemplo, mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, segundo Crônicas 36, 16. Então, os profetas aqui chamados de mensageiros de Deus, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta, 1 Reis 14, 18. Então, veja, tem sempre um qualificativo, tem sempre um adjetivo positivo para o profeta que vem de Deus. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Segundo Reis 9, 7, Jeremias 7, 25, Deus qualificando os profetas que ele chama, dizendo que eles são os seus servos, servos de Deus. A maioria deles, agora vem o problema, a maioria desses profetas de Deus, os verdadeiros profetas, era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. E aqui nós estamos falando de reis, estamos falando de sacerdotes e também dos falsos profetas. Todos os que se afastaram da lei de Moisés, que eram corruptos, então quem estava do lado deles eram os falsos profetas. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Tá? Então os ímpios não amam a Deus, consequentemente não ama o povo de Deus. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo,
Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 15, 18 e 19. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. E aí os profetas, que são os líderes de Deus na terra da última hora, eles são também odiados pelo mundo, tá? Porque o mundo crucificou a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado. Quem dirá o que eles não farão comigo e com você? Número 2, então vemos aí o profeta no Antigo Testamento. Número 2, os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam, os falsos profetas, como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Então, até aí, sem problema. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Eles estão inventando da cabeça deles, tá? Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, com fake news, não somente sobre a verdade de Yahvé, mas também sobre assuntos políticos, assuntos militares e administrativos da nação. Então, esses profetas, eles falavam o que os reis e as autoridades queriam ouvir. Eles faziam tudo para agradar os seus líderes, mesmo que para isso eles tivessem que falar mentiras e inventar, inclusive, que é isso que ele está dizendo aqui. Essa mensagem do falso profeta, então, os portadores de mensagens falsas, desestruturava toda a sociedade. Você já observou hoje como uma fake news, quando aparece no WhatsApp, no Facebook, como fica todo mundo em polvorosa, como as pessoas se desesperam rapidamente, né? Já começa a perder o chão. Isso por causa de quê? Por causa de fake news, por causa de invenções, de mentes maldosas, diabólicas, que quer desestruturar não apenas o governo federal, estadual, municipal, mas quer desestruturar toda a sociedade. Tá? Quem ganha com isso? Né? Não sabemos, são com certeza os patrocinadores dessas fake news, tá? Dessas mensagens falsas. Tá? A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, voltando para a nossa realidade bíblica, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. Ela é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. Tá? Então a mentira, ela distorce o meu relacionamento com o outro e o meu relacionamento com Deus. Tá? Ela não é apenas uma prática intelectual da desonestidade. Ela vai muito além disso daí. É algo realmente diabólico. Por isso que Jesus falou que o diabo, ele é o pai da mentira. E todo aquele que mente é filho do diabo. Tá? Número 3, a ira de Deus contra os falsos profetas. Estamos aqui caminhando já para o nosso final. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Nós já lemos Deuteronômio 13 em outra aula, falando que a sentença era de morte contra quem profetizasse mentira. Falar em nome de Yahvé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Então, eles eram, às vezes, pagos, mantidos pelo governo para mentir ao povo. Tá?
eles contavam com a proteção do Estado, né? Lembra na época de Acabe, por exemplo, Jezabel, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Eles eram pagos para mentir ao povo, para falar que estava tudo bem, quando tudo estava mal. Aí quando a ruína chegava, já era tarde. Então, na época, esses falsos profetas, eles eram funcionários públicos. Está aí em Ezequiel 13:19. Eles trabalhavam para o governo, eles eram bancados pelo governo. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores, tá, ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias, mentiras, coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Nós precisamos do dom do Espírito Santo de discernir os espíritos. Precisamos estar de olhos abertos, ouvidos bem atentos, para não sermos enganados pelos falsos profetas e falsos doutores que entram no nosso meio. Fique muito atento. E aí, então, na conclusão sobre a geração das mensagens falsas, ele vem, então, na conclusão dizendo que o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro também há o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja que nós estamos vivendo já há mais de 2000 anos. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida, a famosa fake news, que a gente está falando bastante. O contexto, então, mostra que divulgar informação enganosa é a associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então, quando se ventila uma informação sem checar a origem, sem checar se é verdadeira ou não aquela informação, e você divulgar essa informação e depois prejudicar pessoas ou instituições, isso vai gerar processo e vai causar perdas e danos para você. Talvez, em alguns casos, até cadeia. Por isso, nós devemos tomar cuidado com as fake news. Antes de passarmos adiante alguma informação, alguma notícia, vamos olhar, vamos observar se aquilo dali realmente é verdadeiro ou não. Existem várias maneiras de você checar a veracidade daquela informação. Tá? E outra, não se iluda com falsas promessas, com falsas falas. Preste muita atenção, ore a Deus, peça discernimento espiritual para você saber se aquilo que estão te falando, seja nas mídias, sejam em palestras, sejam pessoalmente, se aquilo é verdade ou se aquilo é coisa do diabo. Tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado. É isso que ele está falando aqui sobre os falsos profetas de antigamente e os falsos profetas da atualidade. Gostou dessa lição? Deixa aqui embaixo o seu gostei. Se você não gostou, me perdoe as minhas falhas, me perdoe se eu não atingi os objetivos que você esperava, mas continue orando por mim, pelo pastor Fernando, por toda a nossa equipe, para a gente poder melhorar. A ideia é sempre melhorar e progredir.
e nós só fazemos isso estudando, orando e contando com a ajuda do Espírito Santo. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.